Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. Tem tanta coisa hoje que eu vou procurar ser bem rápido sobre tudo. Nossa, é. Que é inacreditável, né? Realmente, olha, também o governo Bolsonaro é uma vertigem, né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Aí dá dedinho para baixo, dedinho para cima, aperta as notificações aí, você recebe, tudo aí, tudo você já sabe o que fazer. Se for aplicativo, Band Rádios. E se eu perder? Se você perder, você vai na minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, e você encontra o programa lá na minha página no UOL. Boa noite, seus ACPIPs. É sério isso? Tá com a gente? Boa noite, Mayara Bastianello. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. E boa noite, Reinaldo. Somos um bando de ACPIPs. Sim. Por que você está falando isso, Reinaldo? Já vou dizer. É espantoso, é espantoso, é espantoso. Incrível que pareça, há uma razão. Há uma razão. O que vocês querem que eu diga? Depois, ó. Consta que o Onyx Lorenzoni vai cair a qualquer momento. Olha, deixa eu dizer uma coisa, hein? Sim, porque tem essa turma aí, essa gente feia que fica falando coisas horríveis nas redes sociais, né? Os feios, sujos e malvados, numa nova versão. Né? Diz, Reinaldo é contra o governo Bolsonaro. Se eu fosse contra o governo Bolsonaro, eu diria, fica o Onyx Lorenzoni. Como eu acho que o governo, de algum modo, precisa dar certo, pelo menos o suficiente para o Brasil não estrupiar de vez, então, assim, a eventual queda de quem nunca deveria ter ascendido, de quem nunca deveria ter subido. Né? Eu nunca vi um caso de incompetência tão clamorosa como a desse senhor. Espero que seja verdade. Ele estava na coordenação política, não coordenou nada. A reforma ainda está emperrada e um dos responsáveis é ele. E o que andou, o responsável é o Rodrigo Maia e também o Davi Alcolumbre, presidentes, respectivamente, da Câmara e do Senado. E o Onyx Lorenzoni não fez nada além de atrapalhar. Aliás, não fosse ele, a reforma do Temer teria sido reaproveitada, já teria sido aprovada. E nós já estaríamos vivendo num outro ambiente. Não é? Então, para aqueles que acham, o Reinaldo torce para o governo errado. Eu não torço para nada. A minha torcida aqui é pelos fatos. E sim, vou dizer sempre o que eu acho, porque, afinal de contas, aqui se faz jornalismo sem partido, que é a única forma de ser do jornalismo, não ter partido. Se tiver partido, é militância política, não é jornalismo. Aí você decide o que você quer. Né? Porque senão começa com esse negócio. Deixa eu dizer uma coisa. Ontem, o Senado aprovou, eu serei rápido, o projeto de lei já aprovado na Câmara, foi aprovado com mudanças no Senado, que trata do abuso de autoridade. Memória rápida sobre esse caso. Este projeto de abuso de autoridade não é um que o Senado já discutiu lá atrás. Este, na verdade, saiu da Câmara. Originalmente, eram as 10 medidas contra a corrupção, elaboradas pelo Ministério Público. Fala-se que era um projeto popular, é mentira. Aquilo foi redigido pelo Deltan Dallagnol e sua turma. 10 medidas contra a corrupção. 4 delas eram fascistoides. Graças a Deus, a Câmara jogou no lixo. Aquela que previa teste aleatório de honestidade, que é coisa de Estado soviético ou de Estado nazista. Então, o agente do Estado fica tentando o funcionário público até fazê-lo cair na tentação e tal. Né? Mas se o cara não é corrupto, ele não cai. Não, esse tipo de gente, isso vira uma indústria. Vai pegar as pessoas que estão vivendo um momento de fragilidade, não sei o quê, para tentar ver se o cara se corrompe. Isso não passou. A virtual extensão do habeas corpus, extinção do habeas corpus, também não passou. Né? Tinha mais 2 medidas. A admissão de prova ilegal no processo
ainda que colhida de boa fé. Olha que coisa bonitinha. Aliás, se prova ilegal colhida de boa fé passar, você imagina o que aconteceria com o Deltan Dallagnol e com o Moro, agora que essas coisas estão vindo a público. Né? Isso também não passou. Então, era um projeto autoritário, a Câmara mexeu e acrescentou coisas para coibir o abuso de autoridade. Isso foi parar no Senado. O Senado mexeu em alguns aspectos. Se eu tivesse ontem no Senado, Fábio Cuba, eu teria votado a favor. Como teria votado na Câmara a favor também do texto que saiu. Embora eu reconheça que o texto ainda seja fraco. Por exemplo, os abusos de autoridade cometidos pelo Deltan Dallagnol e pelo Sérgio Moro, revelados agora pelo Intercept Brasil, esse projeto não conseguiria punir. Porque ali fala que sim, serão punidos os juízes ou procuradores que tiverem militância político-partidária, mas tem de provar a militância político-partidária. Ninguém faz isso ou aquilo errado com crachá. Ai, não, meu crachá do partido. Ou então, quando o sujeito atua contra a ordem legal, é preciso que demonstre que houve dolo. Não é dolo? Não, é dolo. É preciso que demonstre que houve dolo. Má intenção. O problema de proibir a má intenção é como é que você pega a má intenção, né? Fica difícil. Então ali há aspectos que resvalam na subjetividade e que fica difícil de punir. Agora, que precisa punir o desvio da ordem legal, não há a menor dúvida. Amanhã, na minha coluna da Folha, uma das mais importantes que eu escrevi, eu reputo. Ah, eu não acho nada que você escreve importante, Reinaldo Azevedo, então vai caçar sapo. Eu não... eu estou dizendo, a grande questão do Brasil hoje é respeito à ordem legal. Eu lembro quando o Clinton foi disputar a primeira eleição, lá atrás a economia americana estava ruim, sob o governo do Bush pai, um assessor, aí começaram, como é que a gente vai vencer os republicanos? E fala isso, fala aquilo. Um assessor do Bush disse, é economia, idiota, estúpido. Né? Nós temos que atacar a economia. Muitas vezes as pessoas mudam essa frase, economia está bem, você fala, como é que eu vou ganhar a eleição de um governo que é aprovado no seu desempenho econômico? Aí alguém diz, é a política, estúpido. Então você vai explorar coisas que estejam desagradando as pessoas da esfera política, ainda que a economia esteja indo bem. Então, às vezes, economista. No Brasil, não é nem a economia, nem a política. No Brasil, é a ordem legal. É isso que a gente vai ter de resgatar. E é essa coragem que o Supremo vai ter de ter. Este projeto, que foi aprovado no Senado com mudanças, volta para a Câmara. A Câmara pode, se quiser, resgatar seu projeto original, já que nasceu na Câmara. Que fique claro. Projeto de lei é assim que tramita. Vai para o presidente pode vetar. E o Congresso pode derrubar o veto. Tá claro? Então vamos ver qual vai ser o produto final. Mas há ali um avanço para punir procuradores e juízes que vão além da ordem legal. Infelizmente, as entrevistas coletivas de procuradores e policiais federais não serão proibidas. E deveriam ser. Né? Mas aí o Conselho Nacional de Justiça poderia atuar também. É inaceitável que, ao se apresentar uma denúncia, essas pessoas deem entrevistas coletivas, destruam a reputação de pessoas que muitas vezes nem processadas formalmente ainda são, nem denunciadas ainda são. Isso também teria que ser coibido. Não vai ser. Agora, juiz falando fora dos autos, procurador fazendo propaganda política, haverá caminhos para punir. Vamos ver. Andou-se um pouco. Aliás, acho que o ministro Gilmar Mendes comentou alguma coisa a respeito disso hoje. Sim, o ministro
afirma que a votação do Senado sobre abuso de autoridade é apenas o ponto de partida para a correção dos rumos contra exageros cometidos por juízes, promotores e policiais. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o ministro rebateu a força-tarefa da Operação Lava Jato, que afirmou que a medida enfraquece e amedronta magistrados. Para o ministro, o Brasil precisa acabar com essa ideia de criar falsos heróis. Abre aspas. O cemitério está cheio desses falsos heróis. Eles são apresentados por vocês da mídia como tal e acreditam nisso. Depois, coitados, passam a ter um grande problema de depressão, obviamente, antes de desaparecerem por completo. Se fosse só o cemitério que tivesse cheio de falsos heróis, mas não é só o cemitério, não. Também os países que entram em declínio estão cheios de falsos heróis. Está na hora do Brasil resgatar o devido processo legal. Acabou. E é preciso tirar Lula do caminho. Se o Lula for beneficiado por isso, e daí? Lula não pode ser a referência do que se vai fazer com a política brasileira. É preciso resgatar a ordem legal. Ou nós vamos... Porque hoje, dia 30 agora, haverá uma manifestação. Lá estará o povo exaltando o nosso bezerro de ouro. Para quem gosta da Bíblia. Não? O Moisés lá, coitado, ouvindo as tábuas da lei, recebendo, Deus gravando a tábua da lei, e lá o povo exaltando o bezerro de ouro. O falso Deus, que não conduz à salvação, conduz à danação. E estamos só no começo da clarificação das ilegalidades cometidas. Se o Brasil continuar nessa trilha, não adianta, que não tem saída. Boa não tem. E também não tem essa, viu, Fábio Cuba? As pessoas assim, eu até começo minha coluna assim, ou o Brasil encontra o caminho da ordem legal, ou, eu falei, agora as pessoas esperam que eu diga, ou será o caos, a desordem. Não, será o atraso. Será o atraso. Como disse o poeta, não será com estrondo, será com suspiro. Aí vai indo, vai degradando, degradando, degradando. Minha frase predileta, países não fecham, países pioram. Então, sim, o Supremo tem de resgatar a Constituição, tem de resgatar a ordem legal. E se deu um passo nesse sentido. Porque nos outros pontos da Praça dos Três Poderes, ou em outro ponto, as coisas estão um pouco complicadas. Bolsonaro, Angela Merkel, o que nós temos aí, menina Má? O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, afirma que o Brasil não vai aceitar a advertência de nenhum país durante a reunião do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. A declaração foi feita ao desembarcar em Osaka, no Japão, que é a sede do encontro, e foi uma resposta à chanceler alemã, Angela Merkel, que criticou o combate ao desmatamento no Brasil, dizendo que gostaria de ter uma conversa clara com Bolsonaro. Ao ser questionado sobre o assunto, o presidente disse o seguinte: os alemães têm a aprender muito conosco. O presidente do Brasil, que está aqui, não é como alguns anteriores que vieram aqui para serem advertidos por outros países. Não, a situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado de alguns casos de chefe de Estado que estiveram aqui. Fecha aspas. Para Bolsonaro, a chanceler alemã não foi desrespeitosa. Ele afirmou que só sabia do que foi relatado para a imprensa e que, lamentavelmente, grande parte do que a imprensa escreve não é aquilo que acontece. Ainda em entrevista, o presidente Jair Bolsonaro se irritou com alguns questionamentos que foram feitos sobre qual mensagem gostaria de deixar no encontro. Ele acabou deixando a entrevista. Olha, pois é, ruim. Deixa eu dizer uma coisa, só não procede, não é verdade, serei rápido a respeito. Não é verdade que qualquer presidente brasileiro, Fernando Henrique, Lula, outro qualquer, foi lá fora ser advertido de coisa nenhuma, ao contrário. Se era o Lula que ele estava se referindo, o Lula era recebido como uma grande sensação no mundo. Presidente Jair Bolsonaro. E essa é uma das tolices que o Brasil está cometendo nessa área. Aproveitar aquilo que de fato é um ativo que o Brasil tem e construiu nas últimas 3 décadas e transformar esse ativo numa coisa negativa. E aí as pessoas vão metendo os pés pelas mãos. Né? A gente não tem, o Nelson Rodrigues cravou uma expressão
sobre o brasileiro, que o brasileiro teria sempre uma espécie de complexo de inferioridade, que era o chamado complexo de vira-lata. Momento cultural. O complexo de vira-lata não é legal. Eu também acho que não. Né? Você sempre está se achando inferior e tal. Mas uma das formas que o complexo de vira-lata assume, Fábio Cuba, é a forma reversa. É o complexo de pitbull. Então, como você se sente inferior mesmo, se acha inferior, se coloca na condição de inferior, e quem se coloca nessa condição se acha sempre perseguido, aí começa a reganhar os dentes quando não precisa. E passa a dizer coisas imprudentes. E mesmo alguém como o general Augusto Heleno, que é uma pessoa que tem formação, que deveria funcionar como elemento de contenção do Jair Bolsonaro, aí acaba dizendo coisas imprudentes, como essa. O senhor faz mal, general. Está errado isso que o senhor falou. E eu vou dizer porque está errado, concordando com o senhor no conteúdo, a minha correção aqui é de forma. Vai lá. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirma que nenhum país estrangeiro tem moral para criticar a política ambiental brasileira. O general é um dos ministros que acompanham o presidente na viagem para a reunião do G20. A declaração de Augusto Heleno é uma resposta às críticas da chanceler alemã. O ministro disse: a política de meio ambiente é totalmente injusta ao Brasil. O Brasil é um dos países que mais preservam o meio ambiente no mundo. Quem tem moral para falar da preservação de meio ambiente do Brasil? Esses países que criticam vão procurar sua turma. General. General. Não, vai, continua até o fim. Para o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, a estratégia desejada por outros países é que o Brasil preserve o meio ambiente para que eles possam explorá-lo no futuro. Abre aspas. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu nunca tive nenhuma dúvida. Estratégia de preservar o meio ambiente do Brasil para mais tarde eles explorarem. Está cheio de ONG por trás deles, ONG sabidamente a serviço de governos estrangeiros. Vocês têm que ler mais um pouco sobre isso, viu? Vocês estão muito mal informados. Pois é, não, eu não estou mal informado, não. Eu já escrevi um monte a respeito, o senhor está errado. E eu vou dizer qual é o debate certo. Não, general. Eles não querem que a gente... Se eles querem alguma coisa, não é que se preserve o meio ambiente aqui para que eles explorem no futuro. Não é isso. Existe, por exemplo, uma entidade, já falei dela aqui, Farms Here, Forest There, nos Estados Unidos, formada por agricultores americanos. Fazendas aqui, florestas lá. Deixa que a gente produz comida e o diabo a quatro e eles preservam as florestas. Isso existe. Eu já escrevi a respeito. Então, existem sim interesses econômicos. Ô, general, não é que eles querem ocupar a Amazônia, tomar a Amazônia, um dia pegar, sei lá o que eles iriam fazer com a Amazônia, não sei o que passa pela sua cabeça. No que há de cálculo nisso, o cálculo é outro. E, de fato, general, o Brasil tem, dos países que têm uma economia importante, o Brasil tem a maior cobertura vegetal original do mundo. Passa de 60%, da ordem de 60%. Nós somos a maior potência agropecuária do mundo, seu Fábio Cuba, explorando menos de 30% do nosso território. Dedicados a isso, né? O resto, cidades, infraestrutura, etc. Dedicados a isso. Então, de fato, o Brasil tem esta condição. E pode ser exemplo para o mundo nesse sentido. Eu dou mais exemplos para o senhor general, já citei aqui. A Holanda não tem uma única árvore original. O que tem de verde na Holanda, tudo bem que o território também é pequeno, né? O que tem de verde na Holanda... Você vai terminar essa frase. O que tem de verde na Holanda ou é maconha, que não é produzida ali. O que tem de verde, general, o que tem de verde na Holanda ou é maconha ou é árvore plantada. O Vólio Bene falou assim, ele não vai falar isso. Você acha que eu não vou? Claro que eu vou falar. Imagina, vende até crack na vitrine, né? Cuidado onde você anda na Holanda, viu? De vez em quando tem umas coisas na vitrine, você não pode parar para olhar, não. Tem que ir direto. Se parar para olhar, paga.
Aliás, uma coisa aborrecida na Holanda, se você não jantar até 7h30, 8 horas, você não tem mais onde comer, só em áreas, digamos, que não é frequentada por pais de família. Né? Senão não tem onde comer, eles fecham tudo, é na hora de dormir. Aí tem as áreas que não são frequentadas por pais de família. Como eu sou um pai de família, e eu gosto de jantar às 11h30, meia-noite, 1h, eu tenho que jantar até às 7h30. Às 7h30 eu estou almoçando. 19h30. Mas voltando. A Holanda não tem uma árvore original em pé. O Brasil tem 60%. Preservou muito mais do que a Alemanha, muito mais do que qualquer país europeu. Né? Até porque na era da grande devastação general da economia, da natureza, em nome do desenvolvimento econômico, o Brasil não tinha condições de devastar nada, que não tinha potencial econômico para isso. Então cumpre, claro, que nós não façamos a opção pelo atraso, né? Então não, porque em nome da preservação nós não vamos defender os nossos interesses. Claro que não, claro que isso não pode acontecer. Mas acontece que não é isso que está dado, general. Eu não sei porquê, eu converso com grandes potentados do agronegócio e eles não gostam desse discurso. Ao contrário, eles têm receio justamente de que o Brasil perca certificações lá fora dos seus produtos. Produtos saídos de áreas que não são consideradas áreas de desmatamento. Até porque, general, se o senhor conhecer, ou espero que conheça, o Código Florestal, seguindo o Código Florestal, nós temos áreas ainda a plantar. Mas nós temos também muitas áreas a recuperar. E também fizemos um compromisso de reflorestamento. Mas obtivemos benefícios nessas coisas. Que sim, eu acho, o senhor tem razão, todo mundo precisa estudar isso melhor, inclusive o governo. Porque o Código Florestal eu conheço bem, viu, general? Muito bem. Participei ativamente desse debate. É uma entrada errada essa. Em sendo verdade tudo isso que o senhor está dizendo sobre a preservação do Brasil, e é verdade, usemos isso como um ativo. Para que ser reativos nessa questão? É um erro de entendimento de política externa. Essa ideia do confronto não leva a nada. O problema é que na raiz dessa ideia do confronto está a tese de que querem daqui a pouco, pelo amor de Deus, o senhor não me vai falar do AAA, né, general? Do corredor do AAA, né? Que era pegar Andes, Amazônia e Atlântico e tirar a Amazônia do mapa brasileiro. Isso é teoria conspiratória de gente louca. Isso nunca aconteceu. E não existe esse mapa do Brasil sem a Amazônia. Mas tem quem fale da necessidade de criar um corredor de preservação. Tem, mas tem quem fala as coisas mais disparatadas. Tem quem acha que vai salvar o Brasil com nióbio. O problema é que a produção de nióbio que já existe não é absorvida pelo mundo. Então, ainda que você multiplique por 10, não tem. Você vai consumir como? As pessoas dizem as coisas mais estranhas. Precisa ver o que é efetivo. Se nós podemos entrar de forma altiva nessa negociação, por que entrar de forma reativa? E outra, né? Manda país rico plantar batata quem está podendo. Olha, a China pode muito. A China é hoje a segunda economia do mundo e será a primeira. Eu nunca vi a China mandar ninguém plantar batata. Tem o maior mercado consumidor do mundo. Tem o maior potencial industrial do mundo, Está disputando com os Estados Unidos, não no PIB per capita, porque aí perde feio. Mas, de qualquer modo, no PIB, está ali, vai passar. E eu nunca vi a China mandar ninguém plantar batata. Não é possível que os chineses sejam burros e nós sejamos os espertos.
Isso eu poderia dizer, mas não preserva o meio ambiente. Tem razão. Mas vamos fazer da preservação algo a nosso favor. Como temos feito. Não foi com esse discurso de enfrentamento que nós nos tornamos a maior potência agropecuária do mundo. É preciso baixar a bola. É preciso baixar a bola. Né? E não tem, veja, não tem como. O que é que os estrangeiros vão fazer com a Amazônia? Vão invadir o Brasil? Vão tomar a Amazônia? Vai ter. Como será isso? E a guerra comercial? O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, afirma não querer uma guerra comercial entre Estados Unidos e China e diz que o governo brasileiro não tem lado na disputa entre as duas maiores potências do mundo. De acordo com ele, o Brasil busca ajudar na construção de uma harmonia, aspas para o presidente. Lógico que os produtos da China para os Estados Unidos e para cá, em parte, interessam ao Brasil, porque tem a questão de commodities. Então, obviamente, a gente não quer que haja uma briga para a gente poder se aproveitar. A gente está buscando paz e harmonia, como estamos trabalhando no caso do Mercosul e da União Europeia. Lógico que os produtos essa transcrição está certa, né? Uhum. Lógico que os produtos da China para os Estados Unidos e para cá, em parte, interessam ao Brasil, porque tem a questão das commodities. Eu não sei o que ele tentou dizer, porque não faz sentido. De qualquer modo, mais ou menos, acho que eu, sei lá... Essas aspas sempre caem para mim. É difícil. Eu gosto que o Fábio Cuba, quando ele percebe que ele vai ter que ler frase do Bolsonaro, ele meio entra em pânico. Eu falei, agora, qual é a entonação? Qualquer uma. Não faz sentido mesmo. Mas acho que eu entendi mais ou menos. Não, entendi. Acho que ele quis dizer o seguinte. Claro que nós queremos receber produtos da China, né? Produtos industriais da China, porque nós temos commodities a vender à China. Por exemplo, ferro, commodity mineral. Por exemplo, soja, a commodity agrícola. Por exemplo, carne, frango. Né? Então, aí na área de pecuária e outros. Então, é claro que interessa a gente manter uma relação com a China. Tá? Até porque na balança com a China... Na balança comercial, nossa relação com a China, ela é um estrondo. Né? A China responde por 1/3 do superávit comercial brasileiro. Tá certo? É o nosso grande importador. Então, se a gente falar para a China, não quero mais vocês não, só vou comprar dos Estados Unidos, já vê que a China pode se zangar. Né? Eu acho que ele quis dizer isso. Que não interessa. Eventualmente, a guerra comercial, para algumas áreas do Brasil, até pode interessar, depender de como os Estados Unidos ficam sobretaxando a China e a China os Estados Unidos. Né? Acho que é isso. Agora, melhor esse discurso, então, para quem diz que eu nunca elogio, né, pode não ser exatamente um elogio, mas pelo menos nesse particular, dizer que o Brasil não tem lado e torce pelo entendimento, aí a coisa é certa, aí a coisa é boa. Né? Já o Macron, o francês é um pouco mais irritadiço, né? Uma coisa assim, aquele jeito que eles têm de fazer. Vai pedir informação na França, você vê. Você pede informação, primeiro você fala assim, tipo, ai que saco. Paris, sobretudo. Né? Eles não são muito assim. Não é uma pessoa. Não é uma pede gente. inglês, então mas tem que Não, você pede inglês, eles fazem de conta que eles aqui é uma língua. Exatamente, Não, eles consideram uma língua bárbara. Eles... Não responde. Vai, o que mais? Reinaldo, presidente da Você que França... entende também, porque pode também não entender. Né? Então, tem essa também, mas O presidente da França, Emmanuel Macron, afirma que não assinará nenhum acordo com o Mercosul caso o presidente Jair Bolsonaro deixe o Acordo de Paris sobre o clima. As negociações entre a União Europeia e o Bloco Sul-Americano, que duram quase 2 décadas, avançaram nos últimos meses. Macron disse, acho que é mais fácil agora, né? Se o Brasil deixar o Acordo de Paris, até onde nos diz respeito, não poderemos assinar o acordo comercial com eles. Por uma simples razão, estamos pedindo que nossos produtores parem de usar pesticidas. Estamos pedindo que nossas companhias produzam menos carbono. E isso tem um custo de competitividade. É a velha história, né? Sim, veja, eu entendo que o Brasil precisa tomar muito cuidado nessas coisas. Por exemplo, quer ver? Vou falar uma coisa. Quer ver como é fácil? Não é difícil explicar as coisas para as pessoas. Não é difícil. Ser calmo, ser tranquilo, né?
Como é que era aquela música do Walter Franco que chamava? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo. É Walter Franco? Acho que é. Walter Franco. Walter Franco. Tudo é uma questão de manter coração tranquilo. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Fábio Cuba, você que não é um homem do campo, não é. Mesmo com essas mãos calejadas, existem. A agricultura nos trópicos, ela é muito mais perseguida por pragas do que a agricultura nos países frios. Porque os bichinhos, as praguinhas são como o Reinaldo Azevedo, gostam de calor. Entendeu? No frio, o monte morre. Vou chamar de praguinha. No frio, o monte morre. Então tem um monte de lagarta, de não sei o quê, que é como gosta de calor. E, portanto, o uso de agrotóxicos nos trópicos, na agricultura tropical, tem uma importância que não tem na agricultura do hemisfério norte. É preciso que se pense isso, é preciso que se explique isso, mas também é preciso que se fique atento às substâncias, algumas, que de fato têm um efeito tóxico cumulativo. É preciso negociar essas coisas. Não adianta aí na linha da música do Caetano Veloso, hoje eu estou cheio de música. Mete o cotovelo e vai abrindo o caminho. Quando eu acho uma, ele chama outra. Isso é para carnaval. Né? Aliás, eu vou te mandar uma que uma amiga me mandou, a Lúcia Boldrini. La Vie en Rose, a melhor interpretação de La Vie en Rose, essas coisas de YouTube, já que a gente está falando da França, eu vou colocar em homenagem a ela, vou mandar para você e a gente acha. Tá bom. Tal. Mas pode botar, você achou o Walter Franco? Claro. Então põe. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E esse que ganhou, ele ganhou um festival, ficou ali na frente do festival com a música É a Cabeça, irmão. Não conhece também? Pô, olha, ser velho, sabe o que é ser velho como eu? O que é ser velho? É a solidão.